Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, hoje quarta-feira, dia 20 de fevereiro, e ontem a Bovespa registrou recuperação, até uma boa recuperação, chegamos a vazar os 98 mil pontos novamente, mas fechou com uma alta de 1,19%, índice em 97.659 pontos, enquanto os Estados Unidos encerraram o dia praticamente estável e a Europa teve uma sessão de queda ontem. Pesa ainda a situação referente ao Brexit sem definição, a desaceleração da economia global e a redução do comércio internacional. Hoje, bolsas asiáticas tiveram uma madrugada de alta, encerraram assim, Europa também em recuperação nesse início de manhã e futuros do mercado americano trabalhando com comportamento misto, mas também melhores do que no início do dia. Aqui, como a gente tem citado, a Bovespa tem que passar a faixa dos 98.200 pontos, ontem chegou a bater na trave disso e superar essa faixa de preços, buscar o recorde anterior, mas é preciso que haja fluxo de investidores estrangeiros que nos últimos dias têm retirado recursos. Hoje, expectativa fica por conta do encontro entre Theresa May, primeira-ministra do Reino Unido, e Jean-Claude Juncker, da União Europeia. Juncker ontem já disse que estava perdendo tempo com o Brexit e também o encaminhamento das questões comerciais entre os Estados Unidos e a China. Afinal, amanhã tem uma reunião de alto escalão dos dois países para provavelmente fechar algum acordo comercial. No Japão, de madrugada foi divulgado o saldo da balança comercial no mês de janeiro, um déficit de 1,4 trilhão de ienes, com as exportações encolhendo em comparativo com janeiro do ano passado 8,4% e as importações encolhendo 0,6%. A China, o governo também disse que vai manter a política monetária prudente, sem relaxamento agressivo da política monetária e sem também usar o câmbio para disputas comerciais. Mas o Banco Central Europeu foi na direção contrária, diz que vai manter amplo grau de acomodação monetária diante das incertezas internacionais e crê que a inflação da região vai convergir para a meta. Aqui vamos ter que avaliar hoje os estragos do vazamento de áudio entre Bolsonaro e Gustavo Bebiano, num dia de entrega do projeto da reforma da Previdência, e também considerando que ontem o governo sofreu a sua primeira derrota. Realmente está faltando articular a base de apoio do governo. E o Ministério da Economia convocou uma coletiva de imprensa para as 10h15 da manhã de hoje para expor sobre o projeto de reforma da Previdência Social. Bolsonaro diz que Brasil só anda se houver reformas. Bolsonaro aparentemente vai ser o garoto propaganda junto com o Rodrigo Maia na Câmara da reforma da Previdência. Vamos torcer por isso. Na agenda do dia acabou de sair a confiança da indústria pela Fundação Getúlio Vargas, subiu 0,9 pontos para 99,1 pontos. A utilização da capacidade industrial ficou em 74,7%, subindo em relação ao mês anterior. Vamos ter ainda por aqui a divulgação do fluxo cambial da semana anterior. Nos Estados Unidos, no meio da tarde, às 16 horas, sai a ata da última reunião do FONC e do FED sobre política monetária e vamos ter ao longo do dia discursos de dirigentes do FED. Expectativa para o dia: Bovespa pode operar em alta, mas depende de como vai ser colocada a reforma da Previdência nessa coletiva às 10h15 da manhã. Juros com tendência de queda, dólar mais fraco, mas também vão sofrer impacto de como sai a reforma da Previdência. Falando de mercados,
Bolsa de Londres, agora há pouco, tinha alta de 0,13%, Bolsa de Paris subindo 0,16%, Bolsa de Frankfurt em alta de 0,22%. Petróleo WTI negociado em Nova York em queda de 0,21%, barril cotado a $55,97, euro também em queda em relação ao dólar, a 1,134 da moeda americana. Notes americanos, taxa de juros em queda para 2,63% de taxa de juros. Futuros do mercado americano, Dow Jones em queda de 0,08%, Nasdaq agora subindo 0,01%. Eram essas as considerações que eu gostaria de fazer nesse início de manhã. Nós vamos estar de volta no final do dia com o nosso Boa Noite Investidor. Um bom dia para todos e bons negócios. Até lá, então.